Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula do Microsoft Excel 2010. Vamos abrir agora o arquivo com o qual iremos trabalhar. Pause o vídeo e faça inicialmente a digitação de todos esses componentes, começando pela célula B2. Agora que você está com todos os dados dessa planilha já digitados no seu devido local, vamos começar a formatação da planilha. Inicialmente, vamos começar pela linha do título. Selecione da B2 até a G2. Clique no botão Mesclar e Centralizar. Altere o tamanho da fonte para número 20. Altere a cor da fonte. Altere a cor do fundo. Clique em negrito para reforçar a cor dada para a fonte. Se escolher fundo escuro, não é necessário colocar bordas. Se escolher fundo claro, precisa colocar borda em volta. Observe que a linha de número 1 tem a sua altura menor. Clicando com o botão direito na linha de número 1, vá para a altura da linha, que está no menu que se abre, e altere a altura da linha para o tamanho 8. Repare que a linha de número 3 também está com um tamanho menor. Para obter esse efeito, clicamos com o botão direito sobre o número dessa linha. No menu que se aparece, fomos até a altura da linha, e nessa janela da configuração da altura da linha, alteramos o valor que estava para 8. Clique no botão OK. Na sequência, ao invés de formatarmos o cabeçalho dessa tabela e depois, um a um, cada um desses elementos, ou cada uma dessas células, vamos agora buscar um dispositivo que facilite um pouco esse trabalho. Selecione desde a B4 até a G12. Você irá selecionar 9 linhas e 6 colunas. Agora vamos à formatação automática preparada pelo programa. Clique no botão Formatar como tabela e irá se abrir uma janela de opções. Nessa janela de opções, vamos escolher um formato que permita que cabeçalho venha em destaque e que uma linha seja separada por outra por tonalidades de cores. Repare que o modelo que vamos escolher deixa a linha de cabeçalho na cor azul, mais escura, uma linha sim, uma linha não, num tom de azul mais claro, e as demais linhas na cor branca. Escolhido esse formato, vou dar um clique e veja que automaticamente esse formato já está em nossa tabela. Dando um clique numa célula em branco, percebemos esse efeito. Observe que o formatar como tabela não fez a formatação básica de cada uma das células que acompanham o cabeçalho. O texto ficou sempre alinhado à esquerda. Vamos agora selecionar toda a linha de cabeçalho, que é da B4 até a G4. Vamos clicar no botão Quebrar texto automaticamente. Clicar no botão Centralizar no sentido horizontal, no bloco Alinhamento, e pedir também o Centralizar no sentido vertical, que é o botão Alinhar no meio. Agora, simplesmente, precisamos colocar bordas. E a formatação do cabeçalho já está ok. Vamos recuar todo esse texto da primeira coluna para não ficar rente à borda pelo lado esquerdo.
Vamos aplicar recuo à direita. Observe se o espaço final é maior do que o espaço do recuo à esquerda. Se não, devemos aumentar a largura da coluna B, simplesmente clicando no final dos limites dessa coluna à direita, pressionando o mouse e deslocando para a direita. Assim, aumentamos a largura dessa coluna. A coluna C, que começa das linhas 5 até a linha 12, contém todo o formato de venda, ou melhor, a descrição de como cada produto é vendido. Todos esses dados podem ser colocados centralizados, tanto no sentido vertical como no sentido horizontal. O controle de estoque também pode ser centralizado. A mesma coisa com a coluna quantidade pedida. E as duas últimas colunas, valor unitário e valor total, devem ser formatadas para o estilo contábil. Se achar necessário, pode aplicar bordas separando uma coluna da outra. Clica numa região em branco, veja se ficou mais apresentável a disponibilidade ou layout de nossa tabela. Vamos agora rever nossa validação de dados. Nós já trabalhamos com isso numa aula anterior, quando selecionamos campos que seriam usados de entrada para a nota dos alunos, e naquele momento especificamos que nenhum valor seria digitado menor que 0 ou maior que 10. Num segundo momento, fizemos coisa semelhante no controle das despesas de cada mês, numa aula mais recente. Naquele momento, colocamos os campos que seriam dados de entrada dos valores não serem menores do que 0 e não serem maiores que 2.500, que foi o valor estipulado para ser o salário da pessoa que estaria fazendo aquelas despesas. Nesse momento agora, vamos controlar exatamente essa coluna da quantidade pedida. Vamos limpar os valores que aqui estão nesse momento e vamos observar primeiro o seguinte: se um cliente faz um pedido para essa loja, ele não pode pedir e nem a loja pode vender uma quantidade maior do que a que disponibiliza em seu estoque. No caso aqui do primeiro produto, papel Chamex A4, não é possível vender mais que 5 resmas, pois essa é a quantidade máxima que temos no estoque. Também não tem sentido nenhum dizermos que um cliente pediu 0 resmas de papel Chamex. Também não faz sentido nenhum número negativo. Como nem sempre somos nós que alimentamos as tabelas que são criadas, outros usuários também podem fazer isso, e para que os mesmos não cometam erro, é necessário que, nas colunas onde os erros podem ser cometidos, a gente entre com tratamento de erros. Isso é possível ser feito selecionando todas as células onde a entrada de dados é passível de erros, clicamos na guia Dados e procuramos pelo botão Validação de Dados, que se encontra no bloco Ferramentas de Dados. Validação de dados, clique no menu no link Validação de Dados. Repare que na cena anterior fizemos o cancelamento e agora vamos testar linha por linha. Veja, permitir número inteiro, o menor número ou valor mínimo seja 1 e o valor máximo seja o que está na célula D5. Repare que o computador fica com um contorno piscante, comprovando que ele está comparando se o máximo não ultrapassa esse valor. Clicamos no botão OK. Novamente, para fazermos a mesma coisa na linha seguinte, clicamos na linha,
ou na célula que queremos validar, no botão Validação de dados, a configuração vem no formato Permitir qualquer valor, escolhemos valor número inteiro, o menor valor a ser digitado é 1 e o maior valor é aquele que está na célula D6. Então, essa célula, a E6, ficou formatada para permitir somente número inteiro, no mínimo igual a 1, no máximo igual ao definido em controle de estoque. Repetimos a mesma formatação para a terceira célula. Validação de dados, número inteiro, mínimo igual a 1, máximo igual a D7. Clicamos na alça de preenchimento na célula E7 para copiar a formatação para as demais linhas. Vamos confirmar a validação de dados de cada uma delas. Repare que o próprio programa se encarregou de completar para nós, para não termos que, célula por célula, fazermos essa validação. A última feita foi na célula E7. Repare que na célula E8 ele já preencheu automaticamente, com número inteiro, mínimo 1, máximo D8. Na célula E9, a validação também é número inteiro, mínimo 1, máximo D9. Na célula E10, a mesma coisa. Na célula E11, a mesma coisa. E na última célula também. Então, se fizéssemos a formatação com validação de dados na primeira das células, também podemos usar a alça de preenchimento e arrastar para as demais. Toda a validação de dados criada na primeira, automaticamente será transferida para as demais. Só que, é claro, cada uma delas de acordo com a coluna ao lado que tem correspondência. Vamos agora fazer alguns testes. Vamos verificar se o programa permite uma entrada de valor menor do que 0. Veja, ele exibiu mensagem de erros. Valor igual a 0, também não permitiu. Valor igual a 4, está dentro do limite, passou tranquilamente. Valor igual a 6, também não permitiu. Veja que ele não permitiu nenhum valor abaixo de 1, 0 e números negativos, e também não permitiu nenhum número acima de 5. Só para o novo teste, vamos fazer o mesmo na célula E6. Primeiro tentando digitar um número negativo, o programa fez a advertência, não aceitou. Um número igual a 0, também a mesma advertência. E um número maior que o saldo do estoque, 2. Tentamos aqui o número 3, também não aceitou. O número 1 foi aceito naturalmente. Veja que como nós completamos toda a coluna com valores que estão entre 1, inclusive este, e valores menor ou igual ao que está definido no estoque, o programa aceitou a entrada normalmente. Cada vez que se tenta digitar um valor fora dessa faixa, de 1 ao máximo do estoque, ele recusa e não aceita a entrada de dados. Agora, para finalizar a formatação dessa tabela e deixá-la pronta, precisamos incumbir o computador de exibir o valor total da compra de cada item. Para isso, começamos com a digitação do símbolo de igual, porque se trata de um comando ou operação, e vamos solicitar do computador a multiplicação da quantidade pedida pelo valor unitário.
Damos Enter e repara que automaticamente o que nós pedimos para a primeira célula, ele fez para todas as outras. Por que ele fez isso de maneira automática? Porque ele já reconhece que você tem uma tabela. E o que é de comando para a primeira linha também vale para todas as demais linhas. Ele fez um auto-preenchimento. A vantagem de se ter uma tabela formatada automaticamente está em situações como essa. Uma vez definida a fórmula que iremos trabalhar, dada a entrada dessa fórmula, a mesma é copiada para as demais células. Se não concordarmos com a cópia, faremos em cada uma, ou nos grupos que forem necessários, a entrada da fórmula conforme desejamos. Não se preocupe com esse símbolo que normalmente aparece aqui do lado direito, onde ele está sugerindo novas opções de autocorreção. Falaremos disso num outro momento. Então aqui fizemos mais uma vez a revisão da validação de dados, seguindo um critério, tipo de número ou de entrada, que será dado com valor mínimo e com valor máximo. Podemos também melhorar essa formatação de dados, informando para o usuário o erro que ele está cometendo. Para isso, vamos voltar na primeira célula, que foi validada, a célula E5. Voltamos no botão Validação de dados. Veja que o limite mínimo é 1 e máximo é o que está no estoque na célula D5. Vamos alertar o nosso usuário, deixando para ele uma mensagem de entrada. Essa mensagem de entrada permite ele entender a quantidade que ele pode digitar. Uma frase interessante e fácil de ser assimilada seria: favor digitar um valor no máximo igual ao saldo do estoque. Então aqui ele já sabe que o valor máximo a ser digitado tem que ser igual ao saldo do estoque. Podemos dar um título a essa janela. Atenção. E essa mensagem de entrada é aquela que sempre que clicamos na célula, ela irá aparecer dentro de um retângulo de fundo amarelo com essa mensagem para explicar para o usuário o que ele deve preencher nesses campos. Também temos uma outra mensagem, que é aquela que apareceu sempre que digitamos um valor fora da faixa. É a aba Alerta de Erro. Essa janela é acionada pelo programa toda vez que a pessoa que está digitando os dados digita um valor fora da faixa. A intenção dessa janela é comunicar o erro cometido, para que o mesmo não seja repetido e possa ser assim corrigido. Podemos dar a essa janela o mesmo título da anterior. Agora vamos explicar o erro que o usuário cometeu. Você digitou o valor menor que o 1 ou valor maior que o máximo permitido no estoque. Veja que a frase está tentando esclarecer ao usuário que ele deve ter digitado um valor menor que 1, esse foi estipulado como mínimo, ou valor maior que o máximo permitido no estoque, que se encontra na coluna esquerda. Damos um OK e percebemos que aquela mensagem inicial está presente na célula E5, porque estamos com ela selecionada. Qualquer uma outra que selecionarmos
não vai aparecer essa mensagem. Por quê? Porque formatamos apenas essa. Vamos limpar os valores digitados. Repare que quando fazemos isso, automaticamente é zerado o valor total, porque não temos a quantidade para poder fazer o produto. No formato contábil, ao invés de exibir resultado zero, exibe-se esse tracinho. Agora vamos copiar a formatação da célula E5 para as demais células, usando a aba de preenchimento. Observe agora que se clicarmos em qualquer outra célula, temos o recado aqui. Atenção, favor digitar um valor máximo, um valor no máximo igual ao saldo do estoque. Vamos desobedecer essa orientação para vermos o que vai acontecer. Vou digitar o valor 6. Veja que a janela não é igual àquela que víamos anteriormente. Ela agora é uma janela produzida pela Microsoft Windows, só que agora com os dizeres que você pediu. O título da janela que apareceu é Atenção e a frase foi aquela que você escolheu. Você digitou o valor menor que 1 ou o valor maior que o máximo permitido no estoque. Se clicarmos em repetir, ele nos devolve a célula com a opção de editar o valor digitado. Como digitamos um valor errado outra vez, a mensagem retorna. Se clicarmos no botão cancelar, ele elimina a digitação que estávamos fazendo e volta a célula para o valor original antes da tentativa da digitação. Vamos voltar aos valores digitados para podermos ter o valor total. Vejamos que agora fizemos uma validação de dados que fornece uma mensagem inicial antes do valor de entrada ser digitado, orientando ao usuário o que ele deve digitar. Caso ele digite alguma coisa errada ou diferente da faixa permitida, teremos uma janela agora com frase mais clara para que o usuário possa entender o erro que ele cometeu. Vamos salvar nosso arquivo. Arquivo, salvar como. Vamos observar se estamos na biblioteca Documentos, na pasta que foi reservada para os arquivos do curso. Nomeie esse arquivo como Aula 5, Excel 2010, Validação de Dados e Filtros. Clique no botão Salvar. É claro que irá aparecer a janela de confirmação. Clique em Sim para atualizar todas as novas formatações que acabaram de ser feitas. Precisamos ainda renomear essa planilha. Clique 2 vezes em Planilha 1 e digite o nome Vendas Diárias. Vendas-diárias. Não coloque acento e nem caractere especial. Clique no espaço em branco e a planilha estará renomeada. Volte para a página inicial e vamos agora acrescentar filtros a essa tabela. Como podemos fazer para acrescentar filtros em uma tabela? Primeiro você seleciona a linha de cabeçalho dela e indo para o bloco Edição, exatamente onde tem esse símbolo de A até Z e de um funil, clica nele e ele permite que você faça classificação em ordem alfabética crescente, de A até Z, classificação em ordem alfabética decrescente, de Z até A, uma personalização dessa classificação, a escolha do usuário, que veremos mais adiante, e permite exatamente o que queremos nesse momento.
o uso de filtros. Veja que simplesmente clicamos no botão Classificar e Filtrar e escolhemos no menu que aparece o botão Filtro. Veja que se você clicar em qualquer um desses triângulos, você pode escolher o que você quer que seja exibido da tabela. Se eu desmarcar aqui o Selecionar Tudo, todos os itens também serão desmarcados e não apareceria nenhum na tabela. Mas observe que se desmarcarmos tudo, não fizemos ou não deixamos que nenhum produto passe pelo filtro. Por isso que o botão OK está desativado. Mas vamos supor que eu marque apenas 2 desses elementos. Agora o botão já está ativo e o que vai acontecer é somente esses 2 que foram marcados aparecerem aqui na tabela. Todos os outros ficaram escondidos. É só olhar aqui na numeração de linhas à esquerda. Da linha 4 pulou para 6, onde tem o produto fita adesiva, e pulou para 8, onde tem o produto borracha. As demais linhas entre 4 e 13 que não apareceram aqui ficaram ocultas. Para desfazer esse filtro, clicamos no símbolo do triângulo ou está com formato de filtro e clicamos no menu que aparece no link Limpar Filtro de Produto. Repare que a janela mostra toda a tabela completa outra vez. Vamos fazer um filtro agora na segunda coluna, Formato de Venda. É só clicar no triângulo para baixo e escolher o que é que queremos exibir. Primeiro limpamos toda a seleção, clicando no Selecionar Tudo, e agora vamos dizer o que queremos que apareça. Por exemplo, quero que apareça apenas os produtos cuja descrição é unidade. Clicamos no botão OK e tudo que for descrito como unidade foi exibido na tabela. Os demais itens que não compõem esse formato foram escondidos, ou seja, estão ocultos. Para limpar o filtro, voltamos ao mesmo botão. No menu que aparece, clicamos em Limpar Filtro de Formato de Venda. Vamos supor que queremos que apareçam apenas os produtos que foram comprados em quantidade maior que 5. Repetindo, os produtos que foram comprados em quantidade maior que 5. Então, vamos para a coluna E, onde está a quantidade pedida pelo cliente, clicamos no triângulo apontado para baixo, desfazemos toda a seleção, veja que clicamos na caixa de seleção, selecionar tudo e todas foram desmarcadas. Agora, vamos aqui no menu que aparece, em Filtro de Números, avançamos para a direita e vamos colocar o que foi solicitado. Queremos todos os valores maiores do que 5. Queremos saber todos os pedidos onde a quantidade pedida foi maior que 5. Somente isso por enquanto. Clicamos no botão OK e todos os produtos onde a quantidade pedida foi maior que 5 estão sendo exibidos. Para limpar esse filtro, clicamos no símbolo, no menu que aparece, Limpar Filtro. Está a tabela completa outra vez. Vamos supor que queremos saber quais são os produtos que foram vendidos com valor unitário superior a R$1. Clicamos no triângulo da coluna que tem o cabeçalho do valor unitário, desmarcamos a seleção, todos os valores foram desmarcados, vamos para Filtro de Número, e aí vamos pedir todos os valores maiores do que, o valor unitário é maior do que R$1. Vejam
que só foram listados para nós, os demais foram ocultos, todos os produtos cujo valor unitário é maior que R$1. Todos os que têm valor menor que R$1 foram ocultados. Mas também podemos estabelecer limites de outra forma. Vejamos. Vamos desfazer primeiro esse filtro, para voltar a ter toda a tabela novamente. E no valor total, vamos solicitar o seguinte filtro. Desmarcamos a seleção de tudo. E em filtro de números, vamos escolher a opção está entre. Queremos que seja listado na tabela, para nós, todos os valores totais de compra maiores que R$10 e menores que R$50. Ou seja, todos os valores que estão nesse intervalo, entre R$10 e R$50. Veja que só temos esses dois valores totais nesse intervalo. Vamos limpar o filtro só para confirmar se o comando foi executado de maneira adequada. Vamos observar, acima de R$10 e abaixo de R$50, realmente só tinha esses dois produtos. Se não quisermos mais a utilização de filtros, precisa-se selecionar o cabeçalho ou as células do cabeçalho que queremos eliminar o filtro, voltar no botão classificar e filtrar e clicar no botão filtro. Repara que ele está ativado. Clica e ele será desativado. Veja que a tabela voltou ao normal, sem nenhum filtro. Um filtro numa tabela é colocado justamente para que possamos localizar um produto de maneira mais rápida. Vamos supor que eu queira um filtro somente na coluna B, para achar produtos de maneira mais rápida. Então clicamos no cabeçalho, onde tem o nome produto, vamos para o botão classificar e filtrar, veja que filtro está desativado, vamos ativá-lo. Repare que todo o cabeçalho, porque foi uma tabela formatada automaticamente, passou a ter filtro. Agora, vamos fazer o filtro do produto da seguinte maneira. Vamos supor que a lista é muito grande e queremos todos os produtos que comecem pela letra C. Clicamos no triângulo, desmarcamos a seleção de todos os pedidos ou de todos os produtos. Vamos para filtros de texto. E aí vou escolher a opção filtros de texto que começam com. E aí vou digitar a letra C. Então todos que começam com C vão aparecer em nossa listagem. Os demais ficarão ocultos. Observe que todos os produtos exibidos iniciam com a letra C. Bom, essa é a finalidade do uso de filtro de uma tabela. Sempre que ele se tornar desnecessário, é só clicar no próprio botão que o filtro foi feito e desmarcar ou limpar filtro. Mais uma vez, salve o arquivo da aula 5, confira se está salvando na pasta que foi designada para esses arquivos, o nome do arquivo aula 5 Excel 2010, validação de dados e filtros. Clique no botão salvar, confirma que queremos salvar o arquivo e finalizamos aqui a aula de número 5.